Boa tarde, sou vereadora Cíntia Rockenbach. A minha principal plataforma ela é a causa animal, né? Quanto tempo tu tá nessa ação dentro da causa? Na verdade, eu sou ativista da causa animal há 23 anos. Por eles que eu luto todos os dias, né, por políticas públicas para eles, em função dos maus tratos que nós temos no país, que são, infelizmente, né, são muitos e só aumentam dia a dia. Quais as medidas legais devem ser tomadas em caso de maus tratos? Então, na verdade, assim, muito importante para te caracterizar maus tratos hoje, primeiro de tudo é quando tu sabe que tem um animal sofrendo maus tratos, abandonado, em situação de vulnerabilidade, é ter provas. Tá? As provas elas são muito importantes para te poder autuar esse tutor que procede maus tratos com os animais, mediante essas provas, uma ação no local, né, sabendo que realmente são maus tratos, porque existem critérios de maus tratos e às vezes as pessoas na passionalidade elas acreditam que maus tratos é quando um animal está preso numa casinha, mas aí tu chega lá, tu vê que esse animal tem abrigo de sol e chuva, ele não está preso a meio metro de corrente, que ele tem água, que ele tem comida. Infelizmente, tu manter um animal hoje preso em casinha não é sinal de maus tratos. O que é sinal de maus tratos é um animal que está preso em meio metro de corrente, que ele quando ele vai caminhar, ele não tem espaço para se movimentar, um animal que fica no meio das fezes, né, que não tem abrigo de sol, que não tem abrigo de chuva, que não recebe alimentação. Mediante essas provas, que é o que eu sempre peço para as pessoas quando as denúncias chegam, eu vejo, bom, isto é realmente uma situação de maus tratos, né? Existem canais com a prefeitura, que é o 156 dígito 9, aqui em Porto Alegre, você liga para lá, você abre um protocolo. Uma coisa muito importante é que essa pessoa que está fazendo essa denúncia, ela pode ficar anônima, porque muitas vezes o perigo está ao lado, o tutor que maltrata é vizinho, né? Então assim, as pessoas ficam com medo de denunciar, porque elas também têm animais e muitas vezes essa pessoa que está infringindo essa situação a esse animal, ele pode jogar um veneno para o vizinho, matar o animal do vizinho. Então assim, é bem importante que as pessoas saibam que realmente elas podem ficar anônimas, mediante esse protocolo que é gerado. O ideal e o que a gente gostaria, né, é que fossem, que os órgãos públicos, que a prefeitura fosse neste local, mas as demandas são enormes. Hoje, assim, entra no mínimo 200 pedidos de averiguação de maus tratos, hoje na cidade de Porto Alegre, com um efetivo muito pequeno de fiscais. Hoje, o escritório de fiscalização é o escritório que fiscaliza as demandas de toda a cidade. Água, luz, esgoto, tudo, absolutamente tudo. E são apenas 2 fiscais que atendem as denúncias de maus tratos. Então é complicado, porque muitas vezes eles colocam um roteiro, eles chegam lá naquele local com uma grande dificuldade e o tutor não está em casa, né? E aí acaba não gerando uma fiscalização realmente como teria que ser, né? E infelizmente aí a prefeitura não dá conta, né? E a polícia militar, ela acompanha, a brigada militar acompanha hoje nós temos duas delegacias de selo animal, tá? Essas 2 delegacias, elas aceitam sim denúncias de maus tratos, quando a denúncia ela realmente é adequada, né? Quando se tem provas, por isso que eu digo que as provas elas são tão importantes, né? Tu tem a prova que tu tirou uma foto daquele animal que realmente ele está sofrendo maus tratos porque ele está amarrado, porque ele está esgoelado, ou porque ele está magro, ou porque ele está doente. Mediante essa denúncia, sim, a polícia ela vai junto com a pessoa que pediu o apoio. Porém, a grande dificuldade que nós temos hoje, apesar de que bom que nós temos 2 delegacias que cumprem esse papel, é que a polícia ela só tem o poder de entrar junto contigo no local, abrir para ti, né, te dar a oportunidade de tu chegar ali naquela situação, mas eles não recolhem. Então assim, fica de mão atada, né, na verdade, porque assim, digamos, vou eu
junto com a polícia, naquele local onde eu não poderia entrar sozinho, porque hoje a gente sabe que invadir propriedade dá processo, né? Então, assim, é muito importante que os passos sejam feitos da maneira certa para te não perder depois de poder entrar no Ministério Público e indiciar aquela pessoa. Às vezes as coisas mudam. Eu tenho 2 casos, que são casos que eu vivi, que existe a lei que sim, tu pode invadir propriedade privada para salvar uma vida, né, um ser. Porém, não funciona assim na lei. Tu está invadindo propriedade, se a casa está abandonada, mas tem um sofá dentro dessa casa, se tu botar o pé e entrar, tu vai ser processado por invasão de privacidade. E eu tenho 2 processos por causa disso, né? Eu entrei, tirei o animal, acabei que não ficou consistente a minha ação, eu sofri processo pelo dono da propriedade e eu ainda tive que pagar para ele. Então é muito complicado, né? Hoje a gente tem que fazer as coisas orquestradas para não acabar gerando, tu tem que devolver o animal depois e aí tu ainda sofre um processo e aí tu perde tudo. Então assim, como é que tu orquestra isso? Tu tem que ter certeza de que aquele animal sofre maus tratos. Mediante isso, tendo essa certeza que esse animal sofre maus tratos, primeira coisa, abrir um protocolo na prefeitura, né? Para te deixar registrado ali que foi pedido ajuda para aquele animal. Chegando no local, tu aciona a polícia, ou a batalhão ambiental, ou a Patran, ou a polícia civil, eles te acompanham ao local. Tu pode retirar o animal se tu tiver junto, e isso é o ideal, sempre com um veterinário para te dar um laudo preciso de maus tratos, tá? E este veterinário, ele te dando um laudo preciso, aí tu tem que ter um local para colocar esse animal, que hoje é a nossa pior dificuldade. É isso que eu queria saber. Porque nós estamos aonde vai parar esses animais que são maltratados? Geralmente, esses animais recolhidos por ONGs, por protetores e por ativistas, ou eles vão para tua casa, ou eles vão para alguma ONG, ou eles vão para uma casa de passagem paga. O que é casa de passagem paga? Como hoje as ONGs estão superlotadas, como nós temos somente um abrigo dentro de Porto Alegre, que é o abrigo da prefeitura, não tem mais local, né? Sobra para nós casas de passagens pagas, são locais onde tu paga todos os meses para te ter aquele animal ali. Né? Lar temporário. Lar temporário, exatamente. E o mais triste de tudo, é que até os lares hoje temporários estão sobrecarregados e não tem mais. Hoje eu tô com um animal atropelado faz 4 dias que está numa clínica, isso é uma situação minha. E eu não consegui colocar esse animal ainda, levar para uma casa de passagem paga, que vai ser mais barato do que estar numa clínica, que a clínica ela é cara, porque eu não tenho nenhuma casa de passagem paga que tenha vaga. Então se fechou o cerco. É muito complicado. E o que pode ser feito para a conscientização que a senhora acha, assim, que nós já temos a lei de maus tratos, que Sim. dá esse resguardo para as protetoras, para vocês que lutam por essa causa com políticos, né? Mas o que a senhora acha que poderia fazer um projeto melhor para que esses animais saiam que a pessoa denuncie, mas ele tenha a senhora acha que poderia criar um abrigo maior, um custo público no caso, né? Para que esses animais tenham realmente, porque não adianta resgatar e não ter para onde levar. Aliás, essa é a dificuldade que muitas pessoas vieram até a nós, quando fizemos a reportagem, que eles resgatam, mas como é que eu vou resgatar? Tá ali, mas eu não tenho para onde levar. E aí? Na verdade, isso não é um problema só de Porto Alegre, tá? Ele é um problema do Brasil inteiro. Hoje, nós que somos ativistas e vivemos dentro da causa animal, a gente tem a certeza absoluta, tá? Que canis públicos não são a solução. Viram depósitos de animais, tá? Nós tivemos uma zoonoses aqui, que era o inferno na Terra, era um campo de concentração. E nós lutamos exatamente contra isso. E se eu puder te dizer, talvez eu diga uma coisa que vai te agredir bastante para quem não é ativista. Eu prefiro muito mais um animal solto na rua
por 1 ano, por 2 anos, pelo menos livre, onde ele vai poder sair na rua e beber uma água de poça, que ele vai ir numa casa e vão dar um pratinho de comida e ele vai ser livre por pouco tempo, obviamente, porque um dia ele vai ficar doente, um dia ele vai morrer atropelado, do que preso dentro de um local onde ele não vai receber assistência, onde vão entulhar de bicho, e que invariavelmente esse bicho nunca vai ter uma família, ele nunca vai ter uma casa, ele nunca vai ser bem cuidado, ele vai ser somente um número. Então, assim, nós ativistas, nós somos contra zoonoses, nós somos contra, e o maior medo, e a gente luta tanto contra isso, porque assim, não existe local. Animal abandonado, existem muitos, né? Então, o que nós temos que lutar? Nós não temos que lutar por abrigos, nós temos que lutar pela esterilização, nós temos que lutar por políticas públicas. Eu vejo que o único caminho que nós temos hoje, de verdade, é esterilização em massa, é castração. Porque hoje nós temos, pelo nosso último censo, nós temos 30 milhões de animais abandonados. O último censo de 4 anos atrás, tá? De 4 anos atrás, 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Este censo, ele não é preciso e nunca vai ser preciso. Quando digamos que daqui a 3 meses vamos tentar fazer um censo, que é impossível, vamos ter o quê? 50 mil animais abandonados. Então, o único meio efetivo de tu acabar com o abandono de animais é esterilizando, esterilizando, esterilizando e conscientizando o povo. Porque hoje é muito fácil tu doar. Se tu passar na rua hoje, Cris, e tiver um cachorrinho porte P pequenininho correndo na rua, tu pega. Tu pega. Porque tu não vai ficar 15 dias com aquele animal. Tu vai esterilizar ele, se tu for consciente, para não doar um animal para uma casa que vão fazer daquele animal matriz, e daqui a 1 ano aquele animal vai ter já emprenhado 2 vezes e vai ter mais 8, 9 filhotes, entendeu? Se pegar hoje um animal grande porte, a demanda é enorme, todo mundo quer, entendeu? Então assim, tu não tem custo nenhum a não ser esterilização. Agora, os que estão na rua hoje são os porte médios, adultos, os deficientes, os velhos, os pretos, os amarelos, porque o preconceito ele existe, ele acontece, ele está intrínseco na nossa sociedade e ninguém quer. Então são esses que vão para abrigos, são esses que não têm um olhar, entendeu? Porque hoje tu posta um animal porte P, tu tem 50 adotantes para um cão. Tu posta um porte M, as pessoas nem te ajudam a compartilhar. Então é conscientização. Então assim, tudo depende da conscientização, são palestras dentro de escolas, é humanizar essas crianças hoje, para que lá adiante elas sejam também cuidadores, né? Desses animais que são tutelados pelo Estado e que são de todos nós. Uma cartilha, né? Porque não é mostrado para a pessoa, não existe a informação de que hoje um animal que não é castrado, invariavelmente daqui a 1, 2 anos vai ter um tumor, vai ter um câncer, porque as células elas se aceleram muito quando esse animal está no cio. E tu quer ter um animal por muitos anos saudável, castra. É isso. Então assim, ó, quiçá um dia a gente pudesse ter nas nossas escolas municipais, estaduais, uma matéria sobre maus tratos, sobre abandono, entendeu? Mudaria muito, porque as pessoas elas teriam informação, né? Então é um apanhado de coisas, por isso que eu te digo, canil não é a solução. A lei de maus tratos é recolhido, o animal é atuado, o agressor, e simplesmente sai da cadeia em 2, 3 dias. Enfim, assim, quando tu tem uma boa sorte, esse tutor, ele ainda é autuado, tá? Na maioria das vezes, e a gente tem assim, agora tá melhorando bastante, tá? Porque hoje, nas próprias delegacias, eles têm um entendimento, né, de que a pessoa tem que ser penalizada. Mas há pouco tempo atrás, eu não preciso te dizer muito pouco tempo atrás, tu orquestrava toda uma ação de retirada de um animal que estava sofrendo maus tratos. Quando chegava na frente do juiz, o juiz, pelo entendimento dele, porque ele não era da causa, porque ele não gosta, e simplesmente disse assim, isso aqui pra mim não é maus tratos. E aquele cara saía rindo da tua cara. Então assim, existe a lei? Existe. Depende somente, na verdade, da maneira como vai chegar lá. Entendeu? Depende da boa vontade do juiz, depende da boa vontade do delegado,
de querer autuar. Por exemplo, este último caso, que foi o caso do Baco, tá? Graças a Deus eu tive uma parceria assim, ó, de um inspetor, de um delegado maravilhoso, que ele é da causa, ele tem um entendimento, entendeu? E ele foi junto comigo, ele abraçou a situação junto comigo, ele autuou o cidadão na hora, foi preso em flagrante, ficou 48 horas detido, e isso é um avanço para nós, porque até então eu não me lembro de outro caso que alguém tenha ficado detido 48 horas. Ele segurou o máximo que ele pôde aquele cidadão preso. Nós estamos com um processo agora que tá indo, ele vai ser processado no Ministério Público, e aí a gente tem que rezar para que seja um juiz que realmente tenha um entendimento de que aquilo que o Baco sofreu, toda a vida dele não foi em vão. Só que, infelizmente, chega lá no final do processo, e esse tutor que negligenciou, que matou à míngua esse animal por meses de sofrimento, foram meses de sofrimento, ele morreu numa situação de agonizante, ele vai pagar uma cesta básica. E vai solto. Tá, e no caso eles veem o animal como, a lei vê como um ser vivo, né? E a senhora não acha que teria que ter um acompanhamento psicológico para só? Porque, como lei pública, tem a lei do maus tratos, mas por que não uma conscientização, um controle? Porque eu fiz um perfil de um psicólogo, o psicólogo fez um perfil do agressor a animais, e ele diz que é uma psicopatia. É uma psicopatia. Então, por que não abranger essa área? Tratar, porque quem maltrata um animal, maltrata um ser humano, uma criança, mata. Na verdade, assim, Cris, a gente tem esse entendimento também, mesmo que tu tem, tanto quanto dos acumuladores, que aí nós vamos entrar numa outra situação também, que daria também um livro, ficaria falando contigo aqui 2 horas sobre isso, não é o nosso foco agora. Sim. O psicopata, ele não tem tratamento. A pessoa que mata um animal, mata uma pessoa. Sim. Isso é uma convicção minha, e isso é uma tese, já que ela é uma tese muito estudada nos Estados Unidos, né? Este psicopata, ele não vai procurar ajuda, nunca, tá? Segundo, aqui no Brasil, não existe esse apoio de tu destinar um psiquiatra, um psicólogo, para ir na casa desta pessoa para dar atendimento. Não existe, a gente não tem mão de obra. Tá, e se fosse feito como punição, tipo, além da cesta básica, ele tivesse que procurar um tratamento, que fosse coordenado tivesse um controle, porque isso aí evitaria muitos outros crimes. Com certeza, mas eu vou te dizer que nós estamos muito aquém disso, tá? Muito longe, isso é assim, no mundo maravilhoso de Nárnia, isso aconteceria, tá? Nós não estamos neste patamar e nem perto deste patamar ainda. Quando tu vê que uma pessoa mata um animal à míngua, tá? E chega na frente de um juiz, e um juiz diz para esse cidadão que ele vai pagar uma cesta básica, tá bem pago. Então, assim, tu acha que essa pessoa vai conseguir ter um tratamento a longo prazo, psicológico? Muito. Isso é o desejado. Isso é o que a gente sabe que seria o ideal. Na verdade, eu vou muito além disso. Para mim, no meu mundo ideal, uma pessoa que mata um animal e uma pessoa que mata uma criança tem que receber o mesmo tratamento. Porque é um ser senciente que sofre. E, além de tudo, é um incapaz. Porque o animal, ele é tão incapaz quanto uma criança e um idoso de se defender. Então, para mim, não existe diferença. Mas infelizmente, hoje nós não temos, Cris, tu sabe, o nosso sistema prisional, ele está largando induto as pessoas que mataram, que esquartejaram, que destruíram famílias, são soltos. Tu acha que uma pessoa que mata um animal vai preso? Então, tem uma revisão aí de Código Penal, tem uma revisão de tantas coisas. De toda a estrutura, né? Toda uma estrutura. Porque nós não temos também estrutura penal para todos. Não temos, infelizmente, né? Infelizmente. É uma coisa assim. Bom, vereadora, eu lhe agradeço muito a sua atenção a propor, a fazer a nossa entrevista. Tá?
de coração, a gente ficou muito honrado. Prazer é todo meu, né? A gente queria viver num mundo onde a gente não tivesse que acordar e dormir sabendo que sempre tem um na rua sofrendo ou que tem um dentro de casa sofrendo abuso. E abusos que assim, a gente nem fala que alguns abusos muito pesados, que não é só os maus tratos, às vezes ele é muito além do que tu imagina, viu? Muito além do que tu imagina.